Eu ia pegar essa parte. Eu ia pegar pra mim. Faz a apresentação. Muito boa noite. Passem com todos, amém? Amém. Queria dar as boas-vindas para você. Você tem uma camisa mais bonita. E queria profetizar na vida de vocês que vai ser um período de muita experiência com Deus. Amém. Não apenas um período de conhecimento histórico bíblico, mas um período de experimentar Deus. A Bíblia diz: provai e vede como Deus é bom. E o provar e o ver é você provar mesmo, é você viver Deus na sua vida. Isabel depois vai dar um testemunho que a gente viveu hoje, e isso é Deus. A gente o tempo todo vivendo na presença de Deus, experimentando Deus. E o conhecer a Deus faz parte do nosso relacionamento com Ele. Para nós nos aprofundarmos em conhecimento, em relacionamento com Deus, nós precisamos nos aprofundar em conhecê-lo. Amém? Amém? É por isso que você está aqui essa noite. E os grandes avivamentos, eles sempre tiveram uma faísca em salas de estudos bíblicos, em escolas dominicais. Junto a isso, movimentos de oração. Então, amados, o avivamento na nossa vida ele vem quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus e nos relacionamos com esse Deus. Por isso que você está aqui essa noite, por isso que você vai fazer esse curso, amém? Amém. Eu garanto para vocês que o material é o melhor de todos aquilo que a gente conseguiu alcançar. É feito com muito carinho, revisado. Muita coisa do ano passado vai ser aproveitada assim, mas tudo revisado, tudo mexido, tudo atualizado, para que a gente possa realmente comer o melhor dessa terra, né? Amém. Queria que você baixasse a sua cabeça, consagrasse esse período ao Senhor. Eu sei que vai ser um período de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te louvar por essa noite tão preciosa que o Senhor nos deu. E aqui estamos porque sabemos que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E a primeira parte desse propósito, obviamente, é te conhecer mais. Nós queremos te conhecer mais, nós temos sede e fome do Senhor. Por isso, meu Deus, nós profetizamos nessa noite, Deus, sabedoria, Pai. Profetizamos que o Espírito Santo possa vir e dar sabedoria a todos nós. Que a Tua palavra ela possa ser exposta, Deus. E que nós possamos sair desse lugar, Pai, mais apaixonados pelo Senhor. Pai, o objetivo de estarmos aqui é aprender a te amar mais. É aprender a amar mais o Senhor e aprender a amar mais o nosso irmão. É aprender a nos relacionarmos contigo e aprender a nos relacionarmos com os nossos irmãos. É aprender, meu Deus, que nós devemos amar o Senhor em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Queremos cumprir a Tua palavra, queremos viver contigo, por isso estamos aqui. Abençoa a vida de cada um aqui, Deus. Usa, meu Deus, poderosamente na Tua presença. E nós te somos muito gratos por estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos que nesses momentos onde nós estaremos compartilhando da palavra, é um momento que Deus vai falar muito conosco. Então eu queria que realmente você desfocasse de tudo que você possa estar preocupado, ocupando sua mente, e focasse verdadeiramente naquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Eu creio que ministérios serão ativados, eu creio que muitas áreas da nossa vida serão consertadas diante desses momentos que nós teremos às terças-feiras. Então, esteja atento. Esteja atento àquilo que Deus vai falar, esteja atento àquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Nós queremos que cada um de vocês, cada um, todos, 100%, tem um ministério no reino de Deus. Tem um chamado, tem uma missão no reino de Deus. É a mesma coisa que o nosso corpo. Se o nosso dedo deixa de cumprir a missão dele, pesa para outros membros do corpo para que eles cumpram o que o dedo não está conseguindo. E cada parte do nosso corpo tem um motivo para existir. E cada um de vocês foi levantado por Deus com uma missão e um propósito específico a ser cumprido no reino. Nas coisas concernentes ao reino de Deus. Então eu queria que você estivesse realmente inteiro aqui. É um momento de conversar. Se você tiver dúvida, fique à vontade. Pode levantar sua mão. Pode perguntar. Nenhuma pergunta é ignorante. A gente está aberto a responder qualquer tipo de pergunta. Se eu não souber responder, eu vou ter a humildade de falar: olha, não sei. Vou pesquisar durante a semana e semana que vem a gente conversa. Não vou responder coisa que eu acho, tá? Vou responder aquilo que eu tenho certeza através do meu relacionamento com Deus. Se eu não tiver certeza, eu não vou responder. Então, sejam livres nesses momentos, amém? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: acorda em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu queria contar rapidamente um testemunho. Eu falei pro Conrado que eu ia contar. Há umas 2 semanas atrás eu tive um sonho em que
alguém tinha batido no meu carro e, na verdade, era assim, eu tava com o carro parado e a pessoa da frente começou a dar ré e subiu em cima do meu carro, sabe? E foi passando o carro inteiro em cima do meu carro e destruiu o meu carro. Aí eu acordei e eu sempre ouvi falar que carro e sonho tem muito a ver com ministério. E eu comecei a orar a respeito disso, sabe? Será que Satanás está intentando algo contra o ministério meu e do Conrado? Paz, Márcia, tudo bem? Paz. O Conrado está imprimindo a folhinha? Ele já entrega para vocês, tá? Será que Deus está tentando alguma coisa, falar alguma coisa, né? E daí um dia depois o Conrado teve o mesmo sonho, muito parecido, em que alguém vinha e arrebentava o nosso carro e destruía o nosso carro. E daí, beleza, isso acho que foi tipo, eu de quarta para quinta, ele de quinta para sexta, alguma coisa assim. Aí ele foi lembrar, tipo no sábado que eu tinha sonhado. E eu falei, eu tive o mesmo sonho, muito parecido. Aí a gente veio pro culto, na volta do culto ele falou assim, vamos orar pelo carro? E é algo que a gente não faz, normalmente a gente compra alguma coisa, consagra e entrega ao Senhor e segue o caminho, né? E aí a gente sentiu muito forte de Deus da gente orar pelo carro. E a gente orou, a gente dentro do carro orando, cobrimos as nossas vidas contra qualquer armadilha de Satanás para nos atacar, para nos ceifar a nossa vida, né? E hoje à tarde eu estava dirigindo o carro, vindo para casa, fui visitar meus avós, estava vindo e um cara bateu com tudo na lateral do meu carro. E na hora, né, a gente fica nervoso, fica meio avoado, enfim, fizemos todos os trâmites, vou ficar 30 dias sem carro, mas... Isso, gente. Ai, achei que era ali, achei que era o Conrado tocando música. Vou fazer um fundo, né? E daí... Na hora, né, a gente seguiu tudo que tinha que seguir e no final, quando a gente estava indo para a empresa, eu lembrei dos sonhos. E Deus, naquela hora, eu comecei a chorar muito porque Deus ministrou no meu coração que o que eu passei naquela tarde foi um livramento de Deus. Que Satanás ia tentar contra a minha vida nessa tarde, mas Deus não permitiu. Olha, me arrepio também. E eu creio que Deus está nisso, gente. Eu creio que Deus está essa noite aqui com a gente. Eu creio que Deus vai falar conosco. E Ele tem coisas a ministrar no nosso coração. E se você está vivo é porque Deus tem ainda coisas a serem cumpridas na sua vida. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem ministérios a serem cumpridos através da sua vida. Então eu queria que você realmente alinhasse a sua mente com a mente de Deus nessa noite e focasse naquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A existência e a natureza de Deus e a doutrina da Trindade. Então, a gente vai começar a conversar a respeito de Deus pelo começo. Hoje a gente vai entender quem é Deus. E eu queria que vocês estivessem bem atentos. Vamos ler junto? Então, ergue a mão quem não recebeu. Só para a Helena ver. Ergue a mão quem não recebeu folha. Só a Luana? Beleza. Helena, entrega e senta para mim, por favor. Tá. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A Bíblia não se compromete a provar a existência de Deus através de fatos evidenciáveis. A crença em Deus é baseada na fé e por isso a sua existência é provada através de um relacionamento íntimo com o Criador. Sendo assim, o primeiro passo para provar a existência de Deus é crer que Ele existe. Todavia, a busca por provas de sua existência é algo presente nos nossos dias e é possível se aprofundar nisso através de algumas evidências em toda a criação. Pierman, que é um autor, traz 5 pontos que podem ser considerados no conhecimento da existência de Deus. Gente, a Bíblia ela não se compromete a provar a existência de Deus. Ela não se compromete a isso. Você lê a palavra de Deus já com a premissa de que você crê na existência dele. Muitas pessoas pegam a Bíblia como um livro de estudo e estudam ela, mas não crendo que aquilo é real para a sua vida. Não crendo que a Bíblia é um manual a ser aplicado em você. Eles simplesmente acham interessante, acham o livro histórico, porque a Bíblia ela não se compromete a provar que Deus existe. Por isso que a premissa para crer, para experimentar a existência de Deus, é crer. Então é aí que nós começamos a entender. Porém,
A palavra de Deus diz que a própria natureza, ela comprova a existência de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, a ponto de tornar os homens, ninguém nunca vai poder chegar para Deus e falar, não tinha como saber que o Senhor existia, não tinha como saber, por isso que eu não crio, não tinha como saber que o Senhor não existia, porque a própria natureza, ela dá evidências da existência de Deus, e é isso que a gente vai aprender um pouco. Gente, 100% do nosso dia nós somos bombardeados com mentiras. E hoje nós vivemos um fluxo de informação muito intenso. E o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de informações para nós não crermos na existência de Deus. Para nós acharmos tudo isso banal, para nós acharmos que as pessoas que creem em Deus, elas são descontextualizadas, elas são ignorantes. Isso é o que o mundo prega hoje. Mas a própria ciência, ela nos dá respaldo para nós crermos em Deus, para nós crermos na existência dele. E é isso que a gente vai estar aprendendo um pouco. Adolescentes, vocês vão ser muito, muito bombardeados na escola e faculdade a respeito da existência de Deus. Mas a própria palavra e a ciência comprovam, dão evidências da existência de Deus. E a gente vai pincelar isso hoje. Essa semana, um dos adolescentes chegou em mim, perguntando a respeito do professor de filosofia está chegando, está tocando terror em relação a questionar a Deus dentro da sala de aula. Lembrando que esses argumentos a gente tirou justamente de livros que falam a respeito de ciência. Então, você tem esses argumentos, não é que você vai chegar na sala e você vai querer expor isso, fazer, causar, mas você tem pelo menos ferramentas com as quais você pode apresentar também os argumentos cristãos para falar sobre Deus. Exatamente. Lembrando que uma pessoa que não crê em Deus, dificilmente ela vai falar, pronto, agora você provou para mim que Deus existe, então eu vou crer nele. Sempre vai se arranjar um argumento para falar, justificar a não crença. Por quê? Porque isso daqui, gente, ajuda cristão a aprofundar a sua fé, afirmar a sua fé, entendeu? Então presta atenção. O primeiro ponto levantado: o universo deve ter uma primeira causa ou um criador. Consideremos a extensão do universo e tudo que nele já há descoberto. Pensa agora em todo o universo, todas as fotos que você viu da NASA sobre o universo. Incontáveis galáxias já achadas e provavelmente muitas ainda não exploradas. Cada galáxia, bilhões e bilhões de estrelas, todas diferentes umas das outras, não existe estrela igual. No meio dessas galáxias encontra-se a Via Láctea, que conta com uma estrela média chamada Sol. Próximo dessa estrela existe um planeta intitulado Terra. Nele habitam milhões e milhões de espécies diferentes, todas com as suas formas únicas de vida, no qual se tornam interdependentes para que tudo caminhe de forma equilibrada. E no meio destes seres, o ser humano, dotado de inteligência para conhecer todas estas coisas. Natural que surge a pergunta: de onde surgiu tudo isso? A pergunta é natural porque a nossa mente sempre procura a causa de um efeito. Logo, concluímos que a primeira causa só pode ser uma mente inteligente, um criador. Cremos profundamente que este criador é o nosso Deus. Desde que o mundo é mundo, tenta se responder por que as coisas existem. Desde que o mundo é mundo. Por que o céu existe? Por que a terra existe? Por que cada animal existe? Gente, cada dia são catalogados mais de 1000 espécies que antes não eram descobertas. Então o mundo tem bilhões e bilhões de espécies. Cada espécie é dependente da outra para existir. E o mundo funciona em perfeita harmonia. As árvores, a água para beber, as frutas prontas para nós comermos. Pensa na criação. Muitas pessoas acham que tudo isso existiu de uma simples explosão, de uma natural evolução. É a mesma coisa. Existe um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Ele fala, quem já assistiu Crônicas de Nárnia, já ouviu falar na Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis. Ele fala assim, é a mesma coisa que eu pegar um bolo, mostrar pra vocês um bolo
e falar assim, sabe como esse bolo foi feito? Tinha um caminhão vindo pra cá e nele tinha ovos, farinha, o que mais que vai em bolo, gente? Não sei. Ovos, farinha, manteiga, leite, açúcar e cenoura. Pronto, um bolo de cenoura. E fermento. Tinha tudo isso dentro de um caminhão. Aí ele tombou, rodou um monte, capotou, caiu embaixo do penhasco e quando foram abrir tinha um bolo pronto para ser comido. Tem lógica a gente crer nisso? Tem lógica algum ser humano acreditar nisso? E por que a gente crê que o mundo não tem um propósito? E por que a gente crê que cada espécie ela simplesmente evoluiu bilhões e bilhões de anos e não tem um propósito inicial ou uma causa inicial? Gente, a nossa vida é muito perfeita. Vocês que estudam biologia, os adolescentes que ainda estão estudando, ou vocês que já passaram por algum médico e o médico falou alguma coisa da nossa saúde, cada parte do nosso corpo ela funciona perfeitamente. A temperatura do nosso corpo, a temperatura do planeta para que haja vida, tudo tem uma lei natural para que seja possível viver aqui neste planeta. E tem gente que crê que tudo isso é uma coincidência. Nós cremos que existe uma causa primária, e essa causa é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é a mente inteligente por trás de tudo isso, amém? Amém. Segundo, o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Quando olhamos o universo, toda a criação ao nosso redor e como funciona o corpo humano, chegamos à conclusão que seus desígnios e formosuras só pode ser resultado de uma mente brilhante que projetou tudo minuciosamente. Vemos que toda a criação obedece leis naturais que as fazem funcionar perfeitamente. Sendo assim, a pergunta que nós fazemos é: quem projetou e estabeleceu essas leis para que a natureza funcione de forma perfeita? Vemos que os animais seguem instintos pré-definidos, que os elementos da natureza seguem padrões para o seu funcionamento, tudo provindo de um Deus que se preocupou com cada detalhe. As leis naturais apontam para um Deus que organizou toda a criação para funcionar e assim demonstrar a sua soberania e sabedoria. Eu estava lendo esse livro, não dá para colocar tudo, né? Mas ele fala a respeito daquele animal que ele parece um besourinho e tem o chifrezinho aqui na frente, sabe? Eu esqueci. Escaravelho, né? Escaravelho, isso mesmo. Você sabia que ele, antes de ser um escaravelho, ele é uma larvinha? E quando você olha a larvinha, você não sabe ver se é uma fêmea ou um macho, porque é uma larva. Só que essa larvinha, ela mergulha na terra, até bem profundo, a ponto de ninguém conseguir caçar ela, nada, para ela se desenvolver e se tornar um escaravelho. O que acontece? A fêmea, ela cava, a larvinha fêmea, ela cava exatamente do tamanho que ela vai ser. E o escaravelho macho, que é o que tem o chifrinho aqui na frente, ele cava o dobro do tamanho. Porque ele instintivamente sabe que ele vai ter um chifrezinho aqui na frente e que ele precisa de espaço suficiente para o chifrinho dele desenvolver. Quem colocou esse instinto no animal? A mãe dele ensinou ele, filho, olha, quando você for cavar, cava um pouquinho mais, porque você vai ter um chifrinho, tá bom? Todo animal tem instinto, gente. Quem colocou um instinto no animal para ele saber sobreviver? Essas coisas a gente tem que começar a pensar. Será que tudo é simplesmente uma coincidência? Será que tudo, de repente, evoluiu para ser exatamente o que é? Segue lá. A natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Eu sei que a linguagem pode ser um pouco, né? Mas leiam e releiam em casa até vocês entenderem, tá bom? Isso aqui é uma pincelada na matéria, mas leiam em casa. Tudo isso vai entrar em vocês, gente, e vai fazer muito sentido durante a vida de vocês. Assim como faz na minha. O homem dispõe de uma natureza moral, ou seja, a sua vida é regulada por conceitos de bem e de mal. Ele sabe que existe um caminho reto a seguir e os caminhos que devem ser evitados. Isso chama-se consciência. Acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio, e isso faz com que muitas vezes
desobedeça a sua voz interior. Qual a conclusão que se tira deste conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta e a colocou na natureza humana. A consciência não cria o ideal, ela simplesmente a testifica. Eu já vou explicar. A conclusão que chegamos, então, é que o mesmo legislador que criou as leis morais será o juiz que recompensará os bons e castigará os maus pelos seus cumprimentos e descumprimentos. O que impôs a lei finalmente defenderá esta lei. Até mesmo nas religiões mais degradadas, trazem noções morais a serem cumpridas. Tudo isso corrobora para a existência de Deus. Gente, todo ser humano tem dentro de si uma consciência que mostra a ele o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Existem muitas diferenças de cultura no mundo, certo? Você vai para uma cultura, você pode estranhar muitas coisas que eles fazem e considerar mal aquilo que eles fazem. Mas mesmo diante de diferenças culturais, todas as culturas têm princípios morais em comuns. Todas as culturas têm princípios morais comuns. Por exemplo, matar. Você nunca vai em uma cultura e eles vão falar, não, matar é muito bom. Matar, nossa, matar é muito legal. Matar uma pessoa, olha, todo mundo aqui faz isso, pode fazer tranquilamente. Não existe isso no mundo, gente. Matar é ruim, matar é feio, matar é mal. Não importa se você está aqui no Brasil, ou se você está na Indonésia, ou se você está numa tribo africana que ninguém ainda descobriu. Matar é mal, em qualquer lugar que você for. Quem colocou isso no homem? Quem colocou a consciência de bem e mal? Mesmo que muitas vezes a gente faça algo errado, no fundo a gente sabe que é errado. No fundo a gente sabe que nós não deveríamos fazer aquilo. Porque existe em nós uma consciência moral. E quem colocou isso dentro de nós? Foi uma explosão? Foi um surgimento do nada? Quem colocou isso em nós? É a pergunta. Gente, vocês estão entendendo? Sim. Tá interessante? Tá chato? Como tá? Mais ou menos? Vamos seguir. Interessante. O Felipe falou que tá mal menos? O Felipe não conta. Ah, tá. A história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo. A história da humanidade, o surgimento e o declínio de nações, como a Babilônia e Roma, mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência. Os eventos da história demonstram evidência de um poder e de providências dominantes. Vemos que por mais catastróficos que sejam muitos dos acontecimentos, o final sempre contribuiu para o povo de Deus e a propagação da verdade de Jesus. Gente, faça uma retrospectiva na história da humanidade. Pensando agora em tudo que você já ouviu falar. Muitas dessas situações foram muito catastróficas, mas todas as situações catastróficas, no final, corresponderam para o bem da igreja e para o bem da propagação do evangelho. A verdade de Jesus. Todas as nações que descumpriram os princípios e a lei de Deus, elas caíram. Elas foram destruídas. E todas aquelas que, por mais pequeno que seja o momento, viveram princípios de Deus, elas prosperaram. Pega os melhores países hoje do mundo para se viver. Noruega, Estados Unidos, Finlândia, Alemanha, França, todos os países que você fala, nossa, que países incríveis, sensacionais, tiveram um passado muito embasado no cristianismo. Tiveram um passado extremamente com cristianismo pulsante, líderes cristãos que governavam essas nações. E hoje elas são prósperas, e hoje elas só crescem. Estados Unidos é a maior prova disso. E são nações que saíram os maiores missionários do mundo.
Então a história ela aponta para princípios de Deus que, quando cumprido, as nações prosperam. Então a história também reafirma a existência de Deus. Amém? Amém. Tá, a crença é universal. Eu nem vou ler porque está muito grande. Presta atenção. Por mais remota que seja a existência de uma tribo, de um povo, desde que os historiadores começaram a estudar sobre aquilo, se vê evidências de uma religião, de uma tentativa de conhecer a algo supremo, a algo superior. Sempre. Quando eu estava no primeiro ano da minha faculdade, eu tinha um professor ateu que ele era terrível. Terrível. Ele fez 2 alunas desistirem do curso, só porque ele existia. Pra vocês terem uma noção. E aí, ele chegava assim na sua mesa e ele não confrontava a sua fé lá andando. Ele chegava assim, essa garrafa é a minha cara. Ele chegava assim, ó. Você acredita? E a gente tá no primeiro ano de faculdade, um monte de menininha de 17, 18 anos vai fazer o quê? Chorar. Ir pro banheiro chorar. Enfim, tentando processar esse professor nunca deu certo. Mas ele passou um documentário sobre a existência humana. E nesse documentário falava, lá tinha uma cena dos carinha lá, sabe, aqueles animais lá que diziam que eram os homens, em volta de uma fogueira e adorando um Deus desconhecido. E nesse documentário falava que desde que a humanidade existe, o homem tenta construir altares de adoração para adorar a um ser supremo, a um ser superior. Você pode ver, você pode estudar, se você não está acreditando em mim, depois chega em casa e procura a respeito disso. Sempre houve resquícios de religiões em todo lugar do mundo. A tentativa do homem de encontrar um porquê da sua vida. Um ser que corresponda a ele. Isso porque dentro de nós foi colocada uma essência de adoração. Nós somos seres adoradores. Se nós não adoramos ao Deus verdadeiro, a gente vai adorar o sol. Se nós não adoramos o sol, nós vamos adorar o dinheiro. Se nós não adoramos o dinheiro, nós vamos adorar uma pessoa. Se nós não adoramos uma pessoa, nós vamos adorar nós mesmos. Ao conhecimento que nós temos, sempre nós vamos adorar algo. E normalmente o que a gente adora é aquilo que é intocável para nós. Você quer saber se existe idolatria dentro do seu coração? Se pergunta o que é intocável na sua vida. O que não pode ser tocado? Se o meu carro fosse instrumento de adoração na minha vida, possivelmente eu não estaria aqui, hoje. Porque o meu carro, coitado. Eu até vontade de chorar quando eu olhei pra ele e falei, coitado, gente, não merecia isso. Tão missionário, coitado. Mas, você entendeu? Tem pessoas que deixam de servir a Deus porque Deus toca naquilo que é objeto de adoração na vida dela. Por quê? Porque dentro de nós existe uma sede de adoração. Existe uma sede de descobrir quem é esse Deus. Gente, o mundo tem mais de 10.000 religiões. Você tem noção do que é isso? É o homem incessantemente tentando descobrir uma forma de se chegar a Deus. Mas a nossa religião não é o homem tentando chegar a Deus. É o Deus que nos alcançou. É o Deus que chegou até o homem. É o Deus que se fez homem. E quando nós estávamos perdidos, Ele nos buscou. E nos trouxe para perto dEle. Nós éramos a ovelha perdida. Daquela parábola que fala das 100 ovelhas. Que Deus deixou as 99 para resgatar a que estava perdida. Eu era essa ovelha. Deus foi até onde eu estava, perdida na lama, e me resgatou. E te resgatou. Essa é a nossa religião. Nós não cremos em construções de degraus para alcançar Deus. Nós cremos num Deus que se desfez da sua glória, que se despiu da sua glória para alcançar o homem. E muitas vezes a gente tem medo de se despir da nossa pouca glória, que é pó, para alcançar um irmão, para ser resposta na vida de uma pessoa. E olha o que Deus fez por nós. Essa é a nossa religião. Isso é que nós cremos. E da mesma forma que Deus se despiu de tudo, e isso é prova de humildade, assim Deus nos chama a fazer no reino dele. Isso é o que nós cremos, amém? Amém. Amém. Nossa, achei que eu ia demorar. Eu demorei 20 minutos.
pouquinho mais para não perder o foco. Depois a gente vai fazer isso daqui. Quais destes tópicos te chamou mais a atenção e como você pode utilizá-lo para defender a existência de Deus para outra pessoa? Não, acho que eu vou fazer agora, porque senão depois vocês vão esquecer. Pega uma pessoa que está aí do seu lado e troca uma ideia a respeito de todos esses tópicos que a gente falou, dos 5 tópicos, da primeira causa, das leis que deve ter uma mente suprema que criou elas, da natureza do homem, da consciência de bem e mal, de alguém que governa todas as coisas, toda a história, e de a crença ser universal. Pega um desses daí, o que mais te chamou a atenção, e compartilha com seu amigo do lado o porquê que chamou a tua atenção e como você pode usar isso para defender a existência de Deus. 2 minutinhos, gente, só para vocês terem essa experiência. Gente, deixa eu explicar por que eu fiz questão de trazer isso. Eu sei que é complexo, eu sei que às vezes é chato, mas nós precisamos entender que Deus não é uma criação da cabeça do cristão. Existem provas filosóficas da existência de Deus. Então, tem pessoas aqui que gostam disso, chega em casa e leia sobre isso. Existem muitos livros filosóficos que falam a respeito da existência de Deus. Isso é muito importante para a gente saber que a gente não está falando bobeira. Isso daqui não foi o pastor que colocou na nossa cabeça. E a gente acha isso porque a gente tem medo. A gente está falando de um Deus que pode ser experimentado, que pode ser conhecido. Um Deus que fala assim, gente, vem me conhecer. Eu tenho prova, eu posso te dar evidências de que eu existo. Então é disso que a gente está falando, amém? Amém? Agora vai ficar mais light, vocês vão ver. Foi só o comecinho, mas agora daqui pra frente é bem mais light. Natureza de Deus. Todo mundo tem uma natureza, certo? Tem a natureza humana, tem a natureza animal. Pensa no seu cachorro, isso é diferente do seu cachorro, certo? Os teus, ou deveria ser, né? O tamanho te confunde com o seu cachorro, né? É preocupante. Ela dá o osso pra você, comida pro cachorro, cuidado. Mas o que acontece? Os teus atributos, as tuas características são diferentes do teu cachorro. Por isso, você é humano e ele é um cachorro, certo? Da mesma forma que nós temos a nossa natureza específica, Deus tem a natureza dele. Deus tem algo que só ele tem, mas ninguém tem. E é isso que a gente vai entender, certo? Quais são as características de Deus? Quais são os seus atributos? Por que Deus é diferente do ser humano? Quem é Deus? Isso, gente, nos ajuda na nossa caminhada cristã. Se eu falar aqui pra você que Deus, ele gosta de arroz, você não vai, a partir desse entendimento, vamos supor que isso seja bíblico, sei lá, Deus gosta de arroz, você não vai olhar para um arroz e sempre lembrar de Deus? Você não vai olhar para o arroz e falar, nossa, meu Deus gosta de arroz, eu vou comer arroz para conhecer mais a vontade dele, para conhecer mais o gosto dele. Por isso que os atributos de Deus, as características de Deus falam quem ele é. Isso nos ajuda na nossa vida cristã. Se eu falo para você que Deus é bom, você vai entender que mesmo que você sofra um acidente à tarde, Deus é bom. Deus é bom. Independentemente. Se meu carro der PT e eu perder e eu não ter carro mais, Deus é bom. Isso não muda quem Deus é. Isso vai me mudar diante da situação. Eu vou olhar para aquele carro e eu vou falar, carro, você é só uma ferramenta na minha vida. Você não é minha vida. Deus é bom. Ponto. Se Deus quiser me dar outro carro, Deus vai me dar outro carro. Se Deus não quiser, Ele não vai me dar. Vou andar de busão. E se os busão tudo quebrar, eu vou andar a pé. Mina de quebra, fico musculosa. Entendeu, gente? Então, nós conhecermos os atributos de Deus nos ajuda a viver nessa terra, entendendo quem o nosso Deus é. Nós cremos num Deus vivo, num Deus real, que tem a natureza dele. Nós precisamos entender quem ele é, para a gente servir a esse Deus e isso ser um prazer para nós. E a nossa vida não está firmada em coisas que são passageiras. Amém? Amém. Segue lá. Afinal de contas, quem é e o que é Deus? A Bíblia nos traz diversos nomes para Deus.
E os seus nomes dizem respeito à sua natureza e caráter. Presta atenção. Sempre quando tiver um nome de Deus na Bíblia, isso vai falar a respeito do caráter dele. É a mesma coisa que eu virar e falar assim, vamos supor que... pegar o Conrado aqui. O Conrado é calmo. Isso fala a respeito de quem ele é, certo? É como se o nome dele fosse Calmo. Eu chego e falo, ô Calmo. Entendeu? É meio retardado, mas só pra ficar claro. Eu chamar ele de Calmo fala a respeito de quem ele é. Entenderam? Aí eu viro pra outra pessoa e falo assim, ô ansioso. Às vezes a gente até fala assim, ô ansioso, ô ansiosa, calma. Se eu chego uma pessoa e falo, ô ansioso, isso não fala quem ele é, a respeito de quem ele é? Quando Deus, ele traz o nome dele na palavra de Deus, isso fala a respeito de quem ele é. O nome dele mostra a respeito de quem ele é. E a gente vai ver agora os nomes mais comuns que a palavra traz. São os mais comuns, são os top 5 do que a Bíblia traz. E esses nomes falam a respeito de quem Deus é. Presta atenção. O primeiro, Gênesis 1:1, fala Elohim. Emprega-se, a Bíblia sempre emprega esse nome quando se trata do poder criador e da onipotência de Deus. Elohim é Deus criador. E a forma plural denota a plenitude do poder e representa a trindade. Elohim vem da palavra Eloá. Aí, ó, Cíntia, você deu o nome da sua filha de Deus. Elohim vem de Eloá. E toda vez que a Bíblia fala Elohim, ela está falando de um Deus que cria, de um Deus forte, de um Deus potente, que traz à vida aquilo que não existia. Um Deus que coloca ordem ao caos. Um Deus que traz à existência coisas que ainda não existiam. E por que a Bíblia usa no plural Elohim e não Eloá? Porque fala de um Deus trino. Um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elohim. A primeira vez que fala o nome Deus na palavra de Deus, está falando de um Deus trino. De um Deus que é 3 em 1. E um Deus que cria. O que a tua vida está precisando? Você sabia que você serve a Elohim? O Deus que cria do nada as coisas. O que você quer que Deus crie na sua vida hoje? Qual é a tua oração que parece não ter solução e você precisa que Deus crie uma saída? Deus é Deus Elohim. Amém? Amém. Deus que cria. Jeová, traduzido, significa Senhor, de senhorio, daquele que está acima de nós. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser. E inclui-se 3 tempos deste verbo: passado, presente e futuro. Sendo assim, o nome significa ele era, ele é e há de ser, trazendo a noção de eterno. Jeová significa eterno, o Deus eterno. O nome Jeová é empregado em diversas ocasiões da palavra de Deus, sendo resposta à necessidade atual do seu povo. Como? Muitas vezes Deus se apresentou: eu sou Rafá, o Senhor que cura. Jeová Rafá. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Nas guerras, eles carregavam Deus no peito e falavam Jeová Nissi. O Deus eterno é a nossa bandeira. Jeová Shalom. O Deus é a nossa paz. Eu sou a sua paz. Jeová Shalom. Eu sou a sua paz. E assim vai. Jeová Jiré. Deus que provê. Deus da providência. Vocês entendem por que é importante nós conhecermos o nome de Deus? Porque como ele se apresenta, é como ele quer que a gente o conheça. Você não tem paz na sua casa? Eu queria te dizer que o Deus que você serve é Jeová Shalom. É o Deus da paz. Então você precisa invocar na sua casa Jeová Shalom. O Deus que traz a paz, que está com a paz no meio da sua casa, e naquele lugar não tem mais guerra, porque Jeová Shalom mora naquele lugar. Você está precisando de provisão de Deus? Está com dificuldade em alguma área, na área financeira da sua vida? Eu queria te dizer que Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê. O Deus que traz a providência quando tudo parece perdido.
Você precisa então invocar Jeová Jireh na sua casa. Porque o dia que você entender que Deus é Jeová Jireh, você não vai ter medo mais. Você não vai ter medo de não ter o que comer amanhã. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor que cuidava de um orfanato e naquele dia tinha acabado todos os pães do orfanato. Em 1920 e pouco, não vou lembrar exatamente. E tinha acabado o pão. E aí chegou a mulher que cuidava das crianças e falou: olha, pastor, acabou o pão. Não tem pão para amanhã de manhã, não tem como a gente alimentar as crianças. E ele falou assim: você vai conhecer nessa noite Jeová Jireh. E foi dormir. Tranquilo, ixi, não tem preocupação para ele não. No outro dia de manhã, a carroça da padaria da cidade quebrou na frente do orfanato. E ele não tinha mais como carregar os pães. O que ele fez? Falou: olha, eu não tenho o que fazer com os pães vão apodrecer, endurecer, pode pegar todos os pães. Depois eu vou mandar lá no grupo esse testemunho. É real, isso acontece, gente. Deus é Jeová Jireh. Amém? Amém. El, traduzido Deus, é usado em certas ocasiões como Elion, Deus Altíssimo, exaltado sobre todos, El Shaddai, Deus é suficiente para as necessidades do seu povo. Eu queria te dizer que Deus é suficiente. Deus é suficiente na sua vida. Eu não sei o que você acha que você precisa, mas eu queria te dizer que se você tem Deus, você não precisa disso. Deus é suficiente. Amém? Elolam, o eterno Deus. Adonai, traduzido como Senhor e Mestre, dá a ideia de governo e domínio. No Antigo Testamento fala sobre o senhorio de Deus sobre todos os povos. No Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. Gente, Adonai, Ele é o nosso mestre, Ele é que nos ensina, Ele nos governa, Ele governa todas as coisas, Ele tem o controle de tudo, Ele é Adonai. Quando nós entendemos que Ele é Adonai, nós descansamos, porque Ele é governador da nossa vida. Gente, se Deus está no volante, não tem acidente. Se Deus está no controle, não tem sair do controle. Não tem, ai meu Deus, pronto, agora o que vai ser da minha vida? Não tem isso, porque Ele é Adonai, Ele é mestre, Ele é Senhor. Amém? Amém. No Antigo Testamento falava a respeito do senhorio de Deus sobre todos, sobre o povo dele. E no Novo Testamento, quando é aplicado Adonai, está falando do Cristo glorificado que se tornou Senhor das nossas vidas. Quando você entregou sua vida para Jesus, você disse: Tó, Jesus, essa é a minha vida, agora a partir de hoje o Senhor é que governa ela. Amém? Amém. E, por incrível que pareça, muitas vezes a gente acha que no Velho Testamento não trata a respeito dessa característica de Deus, mas Deus é Pai. E pode ser encontrado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Sabe o que significa Pai? Fonte de todas as coisas. Normalmente, quando a criança ela cresce com a presença de um pai, ela vai pedir as coisas para o pai e o pai vai prover para ela. Diegão, é assim ou não é? Quando você vê o teu filho meio chorandinho, meio alguma coisa, você já não fica desesperado porque está querendo entender qual que é a necessidade dele, para corresponder à necessidade dele? Isso é pai, não é, Edilson? Você fica tipo, meu Deus, qual que é a necessidade do meu filho? O que eu faço agora? O que ele precisa? Pai significa fonte de todas as coisas. E eu queria te dizer, se você não tem pai, agora você não pode falar que você não tem pai. Você vai falar que você tem um pai que é a fonte de todas as coisas na sua vida. Ele é o nosso verdadeiro pai. A palavra de Deus até nos ensina a... Lá em Mateus, eu não vou lembrar. Fala a respeito de nós colocarmos todas as nossas expectativas no Pai eterno e não no Pai terreno. Ele é o nosso verdadeiro Pai. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é aquele que corresponde às nossas necessidades. E Deus se apresentava assim para o seu povo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu queria te dizer que Deus é seu Pai. E Ele conhece a sua necessidade. E Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele sempre estará pronto para suprir as suas necessidades. Esse tempo atrás eu estava numa crise interna. Parecia que ninguém me entendia. Parecia que ninguém conseguia corresponder ao que existia dentro de mim. Parecia que ninguém tinha uma mente suficientemente sã para me entender. Alguém já passou por isso? Não sei, acho que a maior parte, né?
E foi quando Deus falou, Isabelle, ninguém é obrigado a te entender. Eu queria te dizer que eu te entendo. E eu sou a fonte da tua necessidade. E ponto. Quando a gente entende isso, a gente para de cobrar as pessoas. A gente para de cobrar as amizades, a gente para de cobrar o cônjuge. A gente para de cobrar filho. A gente para de cobrar pai e mãe. Eu sou assim porque o meu pai é tal coisa. Eu sou assim porque a minha mãe é tal coisa. A gente para de cobrar as pessoas porque a gente entende que Deus é a fonte. Deus é aquele que corresponde às nossas necessidades, não são pessoas. Eu queria te dizer que se você tem carência emocional, você tem que direcionar isso a Deus. Só Ele é capaz de suprir, nenhum ser humano é capaz de suprir. Amém? Amém. Os atributos de Deus. Então aqui a gente falou sobre a natureza de Deus, quem Ele é. Pode falar. O que é isso? Ah, tá. Você escreveu de caneta laranja. É impossível enxergar. Tá. Então, até aqui, a gente falou sobre a natureza de Deus. O que Ele é, sem depender de nada. Certo? Como Ele se apresenta. E agora a gente vai falar dos atributos de Deus. Que é parte do caráter de Deus. Do que Ele é a partir de uma ação, certo? Ficou claro isso? A diferença da natureza e dos atributos? Tá. Então vocês têm um intervalinho de 10 minutos, tem bolachinhas ali atrás e um cafezinho. Você pode ir no banheiro, pode tomar água e daqui 10 minutinhos a gente volta pra terminar, certo? Gente, é impossível que a gente conheça Deus exatamente como Ele é. A palavra de Deus diz que a eternidade, a vida eterna é conhecer Deus. A gente vai passar a eternidade conhecendo novos atributos de Deus. Então, é impossível que a gente conheça 100% de Deus só lendo a Bíblia. Muitas coisas não foram reveladas em nós e será revelada somente na eternidade. A nossa mente, a palavra de Deus diz que a nossa mente ela foi cauterizada pelo pecado. Então, ela foi limitada pelo pecado. Então, por isso, a gente tem dificuldade de entender muitas questões espirituais. Porque a nossa mente não consegue alcançar. Mas cada vez que a nossa mente é renovada em Deus, cada vez que a nossa mente ela é mais renovada por Deus, mais capacidade intelectual nós temos de conhecer as coisas espirituais. Certo? Sim. Então, isso daqui é para a gente começar a entender algumas questões. Por que é importante a gente entender isso? Porque para você entender o plano que Deus tem para sua vida, para você entender salvação, para você entender o porquê você está aqui nessa noite, o Deus que você serve, é importante a gente conhecer a natureza dele. Quem é Deus? Sabe por quê? Porque todo mundo aqui já ouviu falar, se Deus é tão bom assim, por que tem criança passando fome? E muitos cristãos não sabem responder. Se Deus é tão legal assim, por que tem criança que é estuprada? E a gente fica, oh, meu Deus, é verdade, então meu Deus não é bom. Ai, meu Deus. Entendeu? As pessoas entram em tilt, assim, em pânico e travam. A gente precisa entender naquele Deus que a gente crê. Qual Deus a gente crê? E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente tá lá baixando o Instagram, o Facebook, aí aparece uma frase assim, todos os caminhos levam a Deus. Aí você fala, ai, que lindo. É verdade. Não, não é verdade. A pessoa mentira. compartilha. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Mas por que Jesus é o único caminho? Se meu amigo é tão legal, por que ele não vai para o céu? Ele não crê em Jesus, mas ele crê no hinduísmo e ele é super legal. Ele não vai para o céu? Não. Se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não, ele não vai para o céu. Se você não fizer o seu papel de evangelizar ele não vai para o céu. Mas por quê? Porque Deus é mau? Nossa, que Deus cruel, não vai levar meu amigo para o céu. Se você entender o porquê é importante ele falar e confessar o nome de Jesus aqui na aula, você vai entender por que você precisa pregar o evangelho. Às vezes a gente se sente acuado de pregar o evangelho porque você fala, ai, eu vou parecer intolerante com as outras religiões. Eu não sou uma pessoa intolerante, sou cristão tão legal. Então você não entendeu nada do que você crê. Não tem a ver com ser legal. Então é isso que a gente vai aprender. Por que você vem para a igreja todo domingo? Porque você é um cavalo com cabresto na cara? Tem um motivo espiritual para isso. E é isso que a gente vai entender. Certo?
A palavra de Deus diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, que manejamos bem a palavra de Deus. Muitas vezes a gente serve a Deus há 50 anos dentro da igreja e a gente não sabe conversar com uma pessoa que fala que existe criança passando fome na África e por isso Deus não existe. A gente não sabe. Então a gente precisa entender a fé que nós servimos. Gente, muçulmano sabe o Alcorão com 13 anos, é obrigatório. E tem cristão que está na igreja desde 1 ano de idade, já está com 60 anos de idade e nunca leu a Bíblia inteira. Isso não vai acontecer na nossa igreja, amém? Amém. Nós seremos obreiros aprovados diante do Senhor, que sabe manejar a palavra de Deus, que não, ser humano nenhum consegue colocar a gente em situação constrangedora. A gente vai saber responder. E se ele não acreditar, se ele debochar da gente, a gente vai ter a fé convicta no nosso coração que a gente está no caminho certo. Amém? Amém? Ninguém vai roubar a fé de nós. Atributos de Deus. Então, os atributos falam a respeito do caráter de Deus e é isso que a gente vai aprender. Vamos ver aqui. Segue lá. Atributos não relacionais. O que é atributos não relacionais? É atributo que fala a respeito da natureza íntima de Deus. Não tem a ver com o universo, não tem a ver com a criação. É o que é íntimo de Deus. É o que não depende de outra coisa para ser. Tá? A respeito da vida de Deus. Vira aí. Perguntem, tá, gente? Questionem. Não entendeu? Eu explico de novo. Não tem problema. Porque às vezes, como eu escrevi, na minha cabeça está super claro, mas na cabeça de ninguém está claro, só na minha. Porque eu pareço uma doida escrevendo. Então fala, pelo amor de Deus. Fala, Isabelle, você tá louca. Você acha que algum ser humano vai entender o que você escreveu? Não faz sentido nenhum isso daqui. Então você fala e eu tento explicar de melhor forma ou eu peço ajuda para o universitário Conrado, que é mais didático que eu, e ele explica com mais calma e sabedoria, tá bom? Então, o que o mundo entende como vida? Vida é um órgão, um organismo que funciona em um determinado ambiente. Então, eu, Isabelle, como ser humano, se eu for para o universo, me soltarem, eu entrar no foguete e me soltarem lá no universo, eu vou sobreviver? Não, porque lá não tem oxigênio. Eu vou morrer. Eu sou um organismo fora do ambiente certo. Então, o que acontece comigo? Eu deixo de existir. Não tem mais vida. Se eu pegar um sapo... Não, um sapo é aquele animal que se... Não, deixa eu pensar. Se eu pegar um peixe e colocar ele fora d'água, ele vai sobreviver? Não. Porque ele é um organismo que funciona em um determinado ambiente. Então, isso é vida. E aí a gente pode falar a respeito de micro-organismos, de bactéria. Tudo isso é vida. Árvore. Então, a vida é um organismo que vive em um determinado ambiente. Esse é o conceito de vida. Só que a vida de Deus, porque nós servimos ao Deus vivo, a palavra de Deus diz. Servimos ao Deus vivo. Então, se nós servimos ao Deus vivo, Deus tem vida. Certo? Tem até uma igreja chamada Comunidade Deus Vivo. Porque nós servimos a um Deus vivo. Mas Deus tem vida igual às criaturas? Não. Se eu tirar Deus daqui e colocar Deus aqui, ele vai continuar vivendo? Vai, até porque Deus não é material. Deus não é igual isso daqui, que é material. Deus não é igual você, que é material. Deus não é igual ao seu cachorro, que é material. Então, o conceito de vida de Deus, ele ultrapassa o que a gente entende como vida. Deus não pode ser pego aqui, transportado para ali, vou matar Deus agora. Entendeu? Não existe isso. A vida de Deus está acima do que a gente entende sobre vida. Certo? Por quê? Porque Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. O que isso significa? Não significa que Deus está aqui, mas Deus não está lá. Porque isso é matéria. Eu pego essa garrafinha, agora ela está aqui. Eu pego essa garrafinha e coloco aqui, agora ela está aqui. Mas Deus não é assim. Deus é espírito. Segue lá comigo. A espiritualidade de Deus. Depois vocês vão ler com mais calma. Eu estou passando mais rápido, porque eu quero me comprometer com vocês que vocês vão ler em casa. Pode ser? Assim eu vou pincelando melhor. Deus sendo espírito, ele transcende a nossa noção de existência baseada na materialidade. Ou seja, ele não está sujeito às limitações como ser humano. Ele não está sujeito a paixões.
Mas, mesmo assim, ele sente, ele vê, ele fala. Por isso ele consegue se relacionar com nós que somos matéria. Porque mesmo Deus sendo espírito, e não se comportando como um ser material, Deus fala. Deus já falou com você alguma vez? Deus já ministrou o teu coração? Você já falou, meu Deus, nem que seja a primeira vez que você veio na igreja que você falou, meu Deus falou que me ama. Eu sei que Deus me ama, porque Ele já falou pra mim. Deus se comunicou com você de alguma forma. Porém, Deus não pode ser visto com os nossos olhos naturais, nem apreendido por sentidos naturais. Isso não quer dizer que Deus não pode alcançar os nossos sentidos. Tipo, você não vai chegar no seu quarto e Deus vai estar lá, e aí, tudo bem? Não, porque Deus, ele não vai fazer isso, entendeu? Porque Deus, ele é espírito. Mas ele pode alcançar os seus sentidos. Você pode falar, parece que eu estou sentindo que Deus está no meu quarto. Arrepiar e... A primeira eu simplesmente... É como se tivesse passado uma eletricidade no meu corpo e eu não consegui ficar de pé. Não é uma questão de tipo, é mais legal soltar aqui. Não, é uma questão de que é como se eu tivesse naquele momento levitado. Eu não senti o chão. Eu não senti mais nada. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. De repente, pá, caí. Tinha alguém, graças a Deus, atrás de mim. Senão ia ser um estrago. Mas ele pode se comunicar com os seus sentidos. Mas ele não é matéria. Vocês estão entendendo? Ele não pode pegar na sua mão como um ser humano, como você pega na mão do seu irmão. Presta atenção. Isso não quer dizer que Deus não tem um corpo espiritual. Porque quando a gente ressuscitar, nós vamos ter os nossos corpos glorificados. Isso quer dizer que nós vamos ter os corpos que o céu permite que exista. Porque o nosso corpo, ele é pecaminoso. Ele é corruptível. A palavra de Deus diz. O que isso significa? Que o nosso corpo, ele envelhece. Ele se corrompe. Pode olhar para sua carinha. Não é mais a mesma carinha de quando você era um baby. Tá mais velhinho, tá ficando com umas ruguinhas. Pode aplicar botox, mas a tua cara vai ficar com cara de velho, não adianta. Eu já é igual. Por quê? Porque esse corpo nosso, ele envelhece, ele morre, ele vira pó. Mas quando Jesus vier nos buscar, nós vamos receber um corpo glorificado, perfeito, maravilhoso. Então, gente, não precisa se preocupar tanto com esse corpo aí que vai ficar. O corpo que Deus vai te dar vai ser perfeito. Então, vamos focar no corpo que Deus vai dar, amém? Porque esse daqui já não tem solução mais não. Então, gente, segue lá. Lá no segundo parágrafo, fala assim: muitos personagens bíblicos viram a Deus, como Moisés. Você lembra daquela passagem que Moisés viu a Deus, nas costas de Deus? Que ele pediu, Jesus, Deus, deixa eu te ver, deixa eu te ver. E aí Deus passou só com as costas, assim? Se alguns não conhecem, existe essa passagem. O que isso significa? Segunda linha do segundo parágrafo. Isso, segunda linha do segundo parágrafo. Desculpa, gente. Tá na terceira já. Era o buguinho. Deus, ele pode nos dar experiências corpóreas. Tá bom? Deus pode nos dar experiências corpóreas. Como Deus deu para Moisés. Eu não sei se Deus ainda faria isso hoje, nos tempos de hoje, porque nós temos o Espírito Santo. E naquela época não tinha. Mas, eu não posso determinar o que Deus faz ou não faz. Certo? Uhum. Segue lá embaixo. Infinitude. Deus é infinito. A sua infinitude é vista de duas maneiras, não é Deus, tá? É de duas maneiras. Em relação ao espaço e ao tempo. Deus é infinito em espaço, ou seja, eu não posso pegar um copo, uma garrafa e colocar Deus aqui dentro. Deus, ele é infinito, ele não acaba. É a mesma coisa que eu tentar colocar um mar dentro de uma garrafa, é impossível. Deus, ele é infinito em espaço. E Deus, ele é infinito em tempo. Deus não foi criado, ele é. Deus não existiu de repente do dia para a noite. Deus, ele sempre existiu e sempre existirá. Deus, ele é eterno, infinito. Então, isso é a espiritualidade de Deus. E unidade. Deus é o único Deus. Ele é o único.
Só existe esse Deus, não existe mais nenhum outro, amém? Amém. Aleluia. Isso é importante para a gente diferenciar Deus das compreensões pagãs de divindade. O que é compreensão pagã de divindade? É compreensão não cristã de divindade. Então é você crer que o sol é um Deus, a lua é um Deus, a mulher é uma deusa, e assim por diante. Compreensões pagãs de Deus. Então, nós cremos num único Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas. Certo? Mas isso anula o entendimento de trindade? Porque nós cremos no Deus Pai. E Deus Espírito Santo. Então, mas se Deus é único, tem uma trindade, o que está acontecendo? Como que eu vou explicar isso? Presta atenção. A resposta é não. Pois é necessário distinguir duas coisas. Presta atenção agora. A trindade é 3 em 1. Existem duas compreensões de unidade. A unidade absoluta. Estão entendendo, gente? Tá compreensível o que eu estou falando? Existe a unidade absoluta. Isso daqui é uma garrafa. Isso daqui é um ser humano. Unidade absoluta, certo? Mas existe a compreensão da unidade composta. Eu e o Conrado somos uma só carne. É um em 2 pessoas. Essa é a compreensão de casamento que a palavra de Deus traz. É 2 em 1. Quando há um casamento, a unidade de 2 pessoas elas se tornam uma. Queria te dizer que depois que você casa, Deus não te olha como um ser humano individual. Deus te olha como uma só carne com o seu cônjuge. Porque você fez uma aliança com o seu cônjuge, gente. Por isso que casamento não é brincadeira. Casamento diante de Deus ele é muito sério. Porque assim como Deus fez uma aliança conosco, nós fazemos uma aliança com o outro ser humano. E da mesma forma que Deus prometeu com a palavra dele nos amar eternamente e ser o salvador das nossas vidas, nós prometemos a outra pessoa que nós seremos fiéis a ela e serviremos a ela até o dia que Jesus nos levar. Você entende que isso tem um peso espiritual? Você entende que o casamento ele é espiritual? Então, vocês entenderam a unidade composta? Lá na frente a gente vai entender melhor sobre o que é isso. E eu vou te dar exemplos no seu dia a dia do que é uma unidade composta, tá bom? Mas a compreensão de trindade, porque nós cremos num Deus trino, ela tem a ver com unidade composta e não com unidade absoluta. Os judeus creem num Deus que é a unidade absoluta. É o único Deus, ele é uma pessoa. Nós não. Os muçulmanos também. É uma compreensão de uma unidade absoluta. Nós não. E a palavra de Deus nos dá evidência de um Deus trino, 3 em 1, certo? Ficou claro? Porque que nós não acreditamos, nós acreditamos no mesmo Deus dos judeus, mas nós temos compreensão diferente. E não há salvação sem Jesus. Entenderam? Pode falar. Posso falar sobre o livro que a gente pode dar melhor da verdade? Pode ser depois? Na hora que a gente for falar sobre trindade? Ah, pode. Ali na frente a gente vai falar sobre trindade. Atributos ativos na relação de Deus com o universo. Deus é onipotente. Isso significa que para Deus nada é impossível. Ele tem poder para todas as coisas. Certo? Deus é onipotente, ele tem poder para todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Nada. Deus ele é onipresente. Isso quer dizer que o espaço não limita a Deus. Eu queria te dizer uma coisa que eu lembrei agora de um exemplo. Sabe o que acontece? A nossa visão ela é limitada. A gente está vendo o que está diante dos nossos olhos. E a nossa cabeça, ela funciona de forma linear. Como assim? Hoje eu estou aqui, chegando em casa eu vou fazer janta. Depois da janta, eu vou dormir. Depois de dormir, eu vou acordar e fazer a minha devocional com Deus. Depois de fazer minha devocional, eu vou limpar a casa. Entendeu? Entenderam como a nossa mente funciona? A de Deus não funciona assim. Porque Deus ele não está preso ao espaço e ao tempo. É como se Deus olhasse para a humanidade como a gente vê um quadro. No quadro, eu estou vendo aqui a criação.
Eu estou vendo aqui toda a história do povo de Israel do Antigo Testamento. Eu estou vendo aqui Jesus morrendo na cruz. Depois eu estou vendo toda a igreja de Deus vivendo e espalhando o reino de Deus. Aqui eu estou vendo a volta de Jesus e a nossa remissão. E quando a gente for para o céu. Entenderam como que Deus vê? Deus ele não está preso em tempo. Deus não vê aqui agora. Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Deus está tendo noção de todas as coisas ao mesmo tempo. Então eu queria te dizer, descansa, porque Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece todos os teus dias, Ele escreveu todos os teus dias. E Ele sabe tudo aquilo que é melhor para nós. Amém? Amém. Ficou claro esse exemplo? Sim. Oh. Alguém falou não? Felipe. Você falou, levanta a mão, porque parece que eu tinha visto uma cabeça na ação. Tá. Onisciente. Deus conhece todas as coisas e o conhecimento dele é perfeito. Certo? Então não tem nada que Deus não saiba. Segue lá. Quarto exemplo. Deus, ele é sábio. Deus sempre faz as coisas no tempo certo e da maneira certa. Deus não atrasa, Deus não esquece, Deus não sei lá, não ignora, acha que não aconteceu, entendeu? Deus sabe de todas as coisas e Ele age no tempo certo e na hora certa. Se Deus não agiu em alguma área da sua vida é porque não é o tempo, porque Ele é sábio. Ele não é igual a gente, Ele sabe o que Ele faz. Amém? Amém. Ele é soberano, ou seja, Ele tem todo o direito de governar as suas criaturas como Ele quer. Ele é soberano. Se Ele quiser fazer tal coisa, Ele pode fazer, porque Ele é o Criador. Ele faz das suas criaturas aquilo que Ele quer. Deus é soberano. Não cabe a nós ficar questionando do porquê Deus faz as coisas dessa forma. Por que Deus levou meu pai? Por que Deus não sei o quê? Por que Deus deixou que meu carro batesse hoje à tarde com tanta coisa para resolver? Por quê? Inclusive, gente, eu ia revisar toda essa matéria hoje à tarde e não consegui. Então, às vezes, né, pode ficar um pouco confuso aqui, porque... fala, quem levantou a mão? Não, deixa eu essa chama. Então, por quê? Porque, gente, nós temos que aconteceu a situação e tudo dá graças. Deus é soberano. Deus, ele faz o que Ele quer. Basta a mim adorar Ele, reverenciar Ele, crer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mesmo que na minha compreensão mesquinha e pequena, eu não ache isso. Mas pelo menos pelos olhos da fé, eu vou crer que Deus tem a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável na minha vida. Amém? Amém. A vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele é mestre. Você pode ler na palavra, Ele é mestre para pegar uma situação que parece uma desgraça, para pegar uma situação que parece perdida e transformar em bênção. José foi jogado dentro de um poço, praticamente morto pelos irmãos dele, porque a intenção dos irmãos era matar ele, era acabar com a vida de José. Por quê? Porque ele era o preferido do pai dele. Aí você olha uma situação dessa e fala, cadê o Deus de José? Passou 13 anos na cadeia, porque foi levado como escravo para o Egito. 13 anos dentro de uma cadeia. Depois Deus usou para ministrar o faraó, o levantou como governador do Egito. Ele perdoou toda a família dele e serviu a família dele até o dia que Jesus levou ele. Então Deus pegou uma situação que era uma desgraça e transformou em bênção. Isso alcançou inclusive os irmãos dele que tinham feito isso com ele. E os irmãos dele foram abençoados através da vida de José. Então se para você parece impossível, para Deus não é. Amém? Amém. Os atributos de Deus com as suas criaturas morais. Quem são as criaturas morais? Quem? Nós. Que tem noção moral. Você não vai falar para tua cachorra não procriar com o filho dela. Entendeu? Eles não têm moral. Entendeu? Vai falar, é imoral, é incesto. Não pode. O cachorro não tem moralidade. Você não vai falar pra ele, por que você me mordeu? Eu te amo tanto. Tipo, ele, e daí? Eu super nem aí pra você. Entendeu? Ele não tem isso. Não existe isso num cachorro. Por mais que você humanize seu cachorro e fale que ele é seu irmão, entendeu? Ele tá nem aí pra você. Se ele achar alguém que trata ele melhor, ele vai
beijo, tchau, vou embora pra lá. Entendeu? Então, teu cachorro é cachorro. Teu cachorro é... Entendeu? Ele só ama você porque você dá comida pra ele. Para de dar comida pra ele você ver se ele vai te amar. Ele vai arrancar um pedaço de você. Ele vai comer você se você parar de dar comida pra ele. Bom, um atributo de Deus, santidade. Ele é puro moralmente. Deus é santo, gente. Ele não tolera pecado. E ele não peca. Quando nós adoramos e honramos a Deus, nós santificamos Ele. Nós lembramos a nós mesmos que Deus é santo. E o que acontece? Você é pecador, certo? Mas no seu relacionamento com Deus, Ele te santifica, Ele te deixa mais parecido com Ele. Ele coloca a natureza dele dentro de você através do Espírito Santo. Então por isso nós nos tornamos santos como Deus. Amém? Amém. Ele é justo. Ou seja, a justiça é a santidade em ação. Então o que é reto, o que é imoral é imoral. E Deus aplica a justiça dele. Por isso que você não precisa se vingar, confia a vingança a Deus. A palavra de Deus muitas vezes diz que Deus é vingador. Por quê? Porque Ele é justo. E o que é justo para Deus. Então, se você passar por uma situação de injustiça, entregue a Deus e o Deus que é justo vai te justificar. Amém? Amém. Então, Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Então, Ele é digno da nossa confiança. Gente, Deus, Ele não vai quebrar aliança com você. Ele é fiel. Mesmo que a gente seja infiel com Deus, mesmo que a gente não cumpra aquilo que a gente disse que ia cumprir, não se sinta culpado por isso. Volte para os caminhos do Senhor, porque Ele continua com a parte dele da aliança intacta. Ele fez uma aliança com você e Ele não quebra nunca mais. Amém? Amém. Deus, Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é a bondade dele em ação. Deus, Ele é misericordioso na sua vida. Ele conhece as suas misérias e limitações. Ele conhece como você peca. E eu queria te dizer que mesmo assim Ele vai lançar a misericórdia dele todos os dias na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. Então Deus tem perdão para você todos os dias. Todos os dias Deus tem perdão. Parece que o seu pecado é o pior do mundo. Eu queria te dizer que Deus está pronto para te perdoar. Se há arrependimento, há perdão. Amém? Amém. Ele é amor. Esse é o atributo que faz com que Deus deseje se relacionar conosco. Por Ele ser amoroso, Ele derrama salvação e santificação sobre as nossas vidas. Porque quanto mais santo nós estivermos, mais nós nos aproximamos de Deus. Ele se aproxima de nós e nos santifica. E nós nos aproximamos dele porque nós nos tornamos cada vez mais santos e desejamos estar cada vez mais perto de Jesus. Entendeu? Porque Ele nos ama. Mas por que Ele me ama? Não sei também. Porque Ele ama. Porque Ele decidiu amar. Porque Ele deu o Filho dele no seu lugar para te ter novamente, para te resgatar. Amém? Amém. Ele é bom. Por Ele ser bom é que Ele derrama vida e bênção sobre você. Deus, mas eu não mereço. Você não merece realmente, mas Ele é bom. E Ele vai derramar bênção sobre a nossa vida todos os dias se nós estivermos cumprindo e obedecendo a palavra dele. Amém? Amém. Vocês experimentarão coisas sobrenaturais na presença de Deus. Agora, rapidamente, apresentadas tantas características a respeito da natureza de Deus e os seus atributos, eu queria que você pegasse essas pessoas que estão aí do seu lado, aí, 2, 3, e eu queria que você compartilhasse com ela qual mais falou com você diante da sua situação atual. O que você está vivendo na sua vida? E através dos atributos de Deus, qual mais falou com você diante da sua situação atual? Por exemplo, eu tenho cometido muitos pecados na minha vida que desagradam a Deus e eu descobri que Ele é misericordioso. Isso falou muito comigo porque eu tenho um caminho de volta todos os dias. Um exemplo, entendeu? Então, fala aí com a pessoa do seu lado qual que mais falou com você durante a minha exposição. Porque às vezes passa desapercebido, então é para ajudar vocês a gravarem. Então, só lembrando. Ó, você tá me ligando? Alô? Oi, tudo bem? Gente, o que é a natureza de Deus?
certo? É como ele se apresenta, tá bom? O que é a natureza de Deus? Como ele se apresenta. Como ele é, como ele se apresenta, tá? O que são os atributos de Deus? Fala a respeito do seu caráter, tá bom? Lembra o exemplo lá? Fala a respeito do caráter da pessoa? Sim. O que é atributo? Caráter. Caráter. E aí tem uma divisão didática aqui que teoricamente não precisa decorar, mas é só para ajudar. Tem os atributos morais, os atributos ativos, né? Onde Deus, na relação dele com o universo, onipresente, onisciente e tal. E os atributos não relacionais, tá? Vamos seguir? Vamos para a Trindade e aí a gente finaliza. Então, gente, agora a gente chegou na cereja do bolo. Tem uma coisa na vida de vocês que vocês têm que gravar em nome de Jesus e jamais esquecer, é sobre a Trindade. Porque isso diferencia a tua compreensão de qualquer outra compreensão de Deus que existe na humanidade. Isso é o que vai fixar o teu relacionamento com Deus, é entender isso. E eu queria que, se você não entendeu nada até agora, que você pelo menos se esforçasse para entender isso daqui. E do resto você deixa lá para você entender na sua casa. Mas isso daqui, vocês precisam sair daqui craque no que é a Trindade de Deus, tá bom? Então tá. Segue lá. As Escrituras nos ensinam que Deus é um. Mas esse um é uma unidade composta. Nesta unidade, há 3 pessoas distintas. Isso quer dizer que Deus nunca esteve só. Deus já experimentava comunhão antes de criar o homem. Deus não criou o homem porque, nossa, como eu estou solitário nesse universo, acho que eu vou criar um homem. Deus já se relacionava entre si, porque Deus é trino. Deus é um Deus de comunhão. Então, é importante a gente entender que isso fala a respeito daquela unidade composta que a gente estava falando antes. Cada pessoa dessa trindade conhece as outras 2 pessoas, porque eles se relacionam desde que Deus é Deus, tá bom? Ou seja, desde sempre. Isso não é 3 deuses. O sol, a lua e a estrela, entendeu? Não tem a ver com ser 3 deuses. E a gente vai entender o porquê. Porque os 3 cooperam unidos no mesmo propósito, tornando-se um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Eles são um, que trabalham para o mesmo propósito, mesmo tendo funções diferentes. Pai, ele é o Pai de amor que cria. Jesus é o Salvador que redime. E o Espírito Santo é o Espírito que habita em nós, que santifica. Entenderam? Nós estamos vivendo a época de qual pessoa da Trindade? Espírito Santo, certo? Lá no Velho Testamento era Deus Pai. Quando Jesus veio à Terra era Deus Filho. E Jesus subiu, agora nós estamos vivendo a época do Deus Espírito Santo. Certo? Cada um cumprindo a sua função, mas sendo um. Tá bom? Segue lá. Mesmo, vocês estão acompanhando? Está acompanhando aí, né? Mesmo didaticamente tendo funções diferentes, cada um coopera com o outro para o cumprimento da sua função. A Trindade é uma comunhão eterna. Todos caminham unidos para o mesmo propósito. Lá em Mateus 3,17, depois eu queria que, em casa, vocês pegassem cada passagem dessa e lessem, tá bom? Por favor. Lá em Mateus 3,17, o Pai fala a respeito do Filho. Em João 5,19, o Filho fala a respeito do Pai. Em João 14,26, o Filho fala sobre o Espírito. E em João 15,26, o Espírito fala sobre o Filho. Vocês viram que cada pessoa da Trindade fala a respeito do outro? Isso nos ajuda a entender que Deus é 3 em 1. Tá bom? Vocês vão ler na casa de vocês essas passagens, vocês vão ver que o Pai falou sobre o Filho. O Filho falou sobre o Pai. O Filho falou sobre o Espírito. O Espírito falou sobre o Filho. Então, se Deus é uma pessoa, como que ele... Entendeu? Não faz sentido.
Então a palavra de Deus traz essas três pessoas. Segue lá. Ela é uma doutrina revelada, gente. Não é uma doutrina concebida pela razão humana. A Trindade, ela não aparece na Bíblia. Você vai ler a Bíblia, então você não vai achar lá Trindade. Não existe Trindade na palavra de Deus. É um conceito criado no 2º século para descrever a divindade. Mas isso não quer dizer que não seja real, pois nas Escrituras também não aparece a palavra avô, visto que não existia esse conceito na época. Mas sabemos que Abraão era avô de Jacó. Não existia conceito de avô na palavra de Deus. Isso quer dizer que não existia avô? Não. Vocês lembram que Jesus, as pessoas se referiam com Jesus como filho de Davi? O pai dele se chamava Davi? Qual que era o nome do pai de Jesus? José. Mas não existia conceito de avô na Bíblia. Então ele não era tatara neto de Davi. Não existia isso. Era filho. Então, eu sou filha de Josias, se eu vivesse naquela época, e eu sou filha de Samuel, que é meu avô. Entendeu? E eu sou filha de Heitor, que é meu bisavô. E assim por diante. Então, não quer dizer que porque não aparece na Bíblia, não quer dizer que a palavra não diga sobre isso. Muitas vezes em Apocalipse você vai ler coisas que parecem muito assustadoras, mas é porque as pessoas não conheciam aquilo. Entendeu? Tipo, imagina uma pessoa tendo uma visão de um helicóptero. O que ela vai falar que é aquilo? Um inseto gigante. Entendeu? E aí a pessoa acha que o mundo vai acabar, vai ter um grilo gigante no mundo, entendeu? Mas é que a pessoa não conhecia, não sabia o que era aquilo. Vocês entendem isso? Então, é a mesma coisa da Trindade. Tentaram falar a respeito de Deus, e muitas vezes falaram de deuses, mas não era deuses, é Deus que é 3 em 1. Tá claro, gente? Vamos lá. Segue lá. A doutrina da Trindade, se não explicada claramente, pode nos levar a entender de forma equivocada. Uma das formas equivocadas mais difundida é entender a Trindade como a composição de 3 deuses independentes. Não é isso que nós cremos. O Sol, a Lua e as estrelas, cada um independente um da outra. Não é nisso que nós cremos, tá bom? Ou então de entender como a unidade absoluta, esquecendo-se das 3 pessoas. Este erro levou muitos a entenderem a Trindade como uma só pessoa que se manifesta de 3 formas diferentes. Sabe qual religião crê nisso? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles creem que Deus é único. E que Jesus foi um profeta muito legal, gente boa, blá, blá, blá. E que o Espírito Santo é uma energia, uma loucura lá que Deus libera, entendeu? É o Espírito que a Bíblia fala. Mas eles não creem que o Espírito Santo que habita em nós, até porque eles não creem que habita, creem que só move lá a hora que quer, a energia de Deus. Eles creem que o Espírito, nós cremos que o Espírito Santo, ele é Deus, o mesmo Deus que criou céu e terra habita em mim. Gente, o Deus que criou céu e terra habita em mim. Que medo que eu vou ter nessa vida? Eu vou ter medo do quê? Eu vou ter medo de ter comida amanhã, sendo que o Deus que criou todas as coisas mora em mim? Vocês entendem a profundidade disso? A palavra de Deus diz que assim como Jesus ressuscitou dos mortos e ressuscitou mortos, assim Ele nos ressuscitará. O Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim. Porque Jesus curava, eu também consigo curar pessoas através de Jesus. Porque o Espírito que curava, que estava dentro dele, está em mim. Eu posso orar por pessoas e elas serem curadas. Eu posso expulsar demônios da vida das pessoas. Eu posso agir sobrenaturalmente como Jesus agia, porque o Espírito que estava nele está em mim. Certo? Segue lá. A doutrina na Bíblia. No Antigo Testamento, muito embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser vista no Antigo Testamento. A palavra Elohim sempre trazia acompanhada adjetivos no plural, que davam a entender que sua tradução fosse deuses. Pode-se ter a de que havia pluralidade de pessoas dentro de um Deus. Gente, eles não conheciam a Jesus, Jesus não tinha vindo para a Terra, eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, e eles se referiam a Deus muitas vezes como Elohim, que é mais de um Deus, teoricamente. Entenderam? Então eles tinham uma revelação de que Deus não era um. Tanto que na palavra de Deus, aqui, depois vocês vão ver, fala em várias passagens o povo hebreu se referindo ao
Filho, ao Espírito, e era Velho Testamento. Então só pode ser revelação de Deus. Como que eles iam saber se Jesus não tinha vindo para a Terra ainda? Vocês entendem? Que é através do nosso relacionamento com Deus que as coisas vão começando a ficar claras na nossa cabeça? Por exemplo, o quarto homem na fornalha que Nabucodonosor olhou e falou assim, parece um filho de Deus. Exatamente. E era o quarto homem da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que era Jesus, né? E muitas vezes também o anjo do Senhor, com letra maiúscula no Velho Testamento, se refere a Jesus. Exatamente. E também em Salmos 2 fala, deixa o filho para que ele não se ire. Está falando a respeito de Jesus ali, o Filho, um F maiúsculo. Como que eles tinham a revelação do Filho de Deus se eles não criam na Trindade? Entende? Então, através desse relacionamento com Deus, você vai ter muitas revelações a respeito de Deus. Então, se você está vivendo nesse nível, eu quero te dizer que Deus vai te levar muito mais profundo através da palavra dele. Coisas espirituais são reveladas quando a gente abre a palavra. Amém? Novo Testamento. Oi, Isa, posso falar aqui um negócio? Pode, ali na frente a gente já dá exemplo, então bora lá. Ah, beleza. Não, é só... Pode falar. Não, é que eu li num livro, tipo, que era sobre o Santo, que esclareceu muito como realizar a Trindade. Tipo, fala assim que através da palavra de Deus, Jesus é o caminho e o Espírito Santo age aqui na Terra. Então, tipo, Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus é a palavra, através da vida de Jesus, as coisas já agem e o Espírito Santo é quem é a ferramenta, não a ferramenta, mas é quem, como se fossem as mãos de Deus aqui na Terra, como se ele permitisse que as coisas acontecessem. Exatamente. Cada um tem a sua função especificada na Trindade. Novo Testamento. A igreja primitiva reconhecia a divindade de Jesus. Reconheciam que o Espírito Santo era parte da unidade divina, pois relatam como a essência de Deus habitando neles, ensinando-os, guiando-os e inspirando-os a andar em novidade de vida. Eles relatavam verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Não consideravam uma força ou uma energia, mas uma pessoa com sentimentos e vontades. Nessas passagens, a palavra de Deus menciona 3 pessoas da Trindade. Então, uma lida em casa, beleza? É possível utilizar diversas ilustrações para nos ajudar a compreender melhor a doutrina da Trindade. Deus deixou na própria natureza diversas situações que nos ensinam sobre esta verdade. Agora eu vou dar 4 exemplos. A água. A água é uma, certo? A água é uma coisa só, é um elemento só. Mas ela pode ser encontrada em estado gasoso, em estado líquido ou em estado sólido. Beleza? O Sol, ele é uma estrela só. Mas ele pode agir através de calor, através de luz ou através de fogo. Certo? A música ela é uma. Mas ela é composta por 3 elementos: harmonia, ritmo e melodia. E o átomo? O átomo é um elemento só, mas ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Certo, gente? Isso é para nos ajudar a entender. Eu tinha um livrinho quando eu era criança que me ajudou a entender a Trindade. Ele era assim: quem tem aqueles som ainda antigo em casa que dava para colocar CD, como que chama? Fita e rádio. Tem um parecido. Tem um que é disco, fita cassete e o rádio. Lá na casa dos meus pais ainda tem. Meu pai não se desfaz daquela jossa, não funciona faz 20 anos. Só ocupa lugar e não faz sentido Mas serve nenhum. pra isso mesmo. Porque não funciona, eu não sei por que ele guarda aquilo com 2 caixas imensas desse tamanho. É brega, gente. Ninguém mais, sei lá. Não é tem brega, aquilo. é vintage. É vintage. Não é vintage, não é bonito, entendeu? Nossa, vintage. Não é igual um toca-disco, que fica, nossa, elegante. Não, é um... Enfim. Mas, nesse livrinho falava que Deus é como se fosse isso. Dá pra você tocar CD, dá pra você tocar fita e dá pra você colocar no rádio. Mas é um objeto só. Fala, Kel. Uma forma que Deus ministrou a Trindade na minha vida foi a parte de relacionamento. Deus se relaciona comigo. Eu me achego até Deus para me relacionar com Ele através de Jesus Cristo. E Ele se relaciona comigo, agindo na minha vida através do Espírito Santo. Ele ser tipo... Trindade para mim significa forma de relacionamento. A
forma que eu me achego a Deus e que Ele se achega a mim. Legal. Sabe? Ele é um só, porém nosso relacionamento é assim. Eu me achego até Ele através de Jesus Cristo e Ele se achega até mim através do Espírito Santo. Legal. Ele te alcança, Com o Espírito Santo. você tem a possibilidade de chegar até Deus através do sacrifício de Jesus e Ele coloca Ele dentro de você através do Espírito Santo. E Ele te santifica através do Espírito Santo. Relacionamento. E Ele muda quem você é através do Espírito Santo. Então, gente, na palavra de Deus, ela fala a respeito da Trindade de Deus. Esse é Deus, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para casa, 2 tarefinhas. Pesquise na internet pelo menos outros 3 nomes de Deus que aparecem na Bíblia e escreva-os abaixo. E descreva com as suas palavras o que você entendeu sobre a Trindade. Certo? Escreva o que Deus mencionou no teu coração sobre a Trindade. Pessoal, vocês perceberam que a tarefinha é bem simples? Perceberam? Perceberam que é bem fácil? Sabe por quê? Sabe qual é o objetivo da tarefa fácil? Para que ela seja feita de forma rápida, porém te dando um conhecimento muito especial. Então, por favor, chegue em casa hoje e já faça. Aproveita que está fresco. É 5 minutos você faz isso. Semana que vem você vai trazer essa folha, você não vai perder, você vai deixar ali certinho. Que a gente vai, no início da aula, a gente vai comentar isso. E a partir da semana que vem, a gente já, como já foi feito o acerto financeiro de uma boa parte das pessoas, a gente vai trazer uma pasta e você vai poder arquivar todas as aulas e no final você vai ter a apostila do curso todo. Ou seja, super prático, super rápido, você vai carregar essa pasta para lá e para cá e ter todo o conteúdo do curso. Por favor, chegue em casa e já faça. É 5 minutos. E por que a gente está forçando a barra em cima da tarefa? Porque a gente não vai ter prova. A gente entendeu que a gente vai resolver o assunto por aula, vai retomar esse assunto no começo da próxima aula e zerou. Você entendeu isso? Então a gente não vai ter prova. Você teve ali 75% de frequência, você se formou. Eu espero que você procure estar aqui os 100% do tempo. Esse primeiro módulo são 10 aulas, né? É o módulo mais... A gente tinha combinado no módulo passado, é 1 aula por módulo. Ah, legal. 1 aula por módulo que a gente pode estar faltando. No caso, esse aí tem 10, mas mesmo assim, você tem 1 aula de lambuja para você falar assim, olha, aconteceu alguma coisa, não pude ir. Mas, cara, vem, não perde. Pegando tudo isso que a gente aprendeu hoje, para finalizar, você entendeu que você tem um pai que que você pode recorrer a ele nas suas necessidades. Só que como você é pecador e separado de Deus, você precisa do Filho, que é o pagamento pelo seu pecado, que te fez o caminho para chegar até o Pai, que é o provedor. Só que sozinho você não conseguiria. A própria palavra diz que a nossa oração ela não chega, ela precisa ser interpretada pelo Espírito, e esse Espírito é quem mora em você, ele está em você desde que você seja batizado por esse amor, desde que você tenha uma experiência com esse Deus. Se você pegou as morais dessa aula, você está entendendo que Deus está te convidando para um relacionamento com Ele. Ele não quer que você decore essa apostila. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que hoje você chegue na sua casa sabendo que você tem acesso ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele quer que você olhe para essa apostila não como mais uma etapa da sua vida, como se você tivesse feito uma faculdadezinha. Ele quer que você se relacione com Ele. Cada revelação desses nomes, sabem quais situações foram feitas? Em situações de caos. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus que provê. Sabe onde que foi feita essa revelação? Quando Abraão estava lá em cima do monte sacrificando Isaac. E naquela hora que ele ia descer a faca no Isaac, o anjo falou, opa, não precisa. Já entendi que o teu coração não está nesse filho. Olha o cabritinho ali. E aí a hora que ele olhou aquele cabritinho se colocou no lugar de Isaac. E ali ele falou, esse monte, a Bíblia diz assim, que Abraão orou a Deus e disse que aquele lugar é o lugar da provisão. O Jeová Jireh proveu o cordeiro para o sacrifício. No monte do Senhor se proverá, é isso que está escrito. No momento de caos, no momento de pressão, o Senhor entrou e se revelou para ele como Jeová Jireh. Então, este nome, os nomes de Deus, as características, as atribuições de Deus, os atributos de Deus, ela é para que nós vivamos isso. Não para que a gente decore uma lista. Nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Amém. Então sai deste lugar desafiado a viver com esse Deus. Tudo isso que você está aprendendo não é para você engordar espiritualmente. É porque você vai atravessar a rua e vai ter uma pessoa precisando de uma revelação de Deus. E você vai dizer para ela,
eu vou falar para vocês, hoje o cara lá do acidente que bateu no nosso carro começou a chorar na hora que a gente falou do valor. E aí o amigo dele queria até fazer um cambalacho lá, botar tudo na conta do seguro, mentir falando que foi a Isabelle que bateu, que deu o seguro e ia cobrir. Ia cobrir os 2 carros, né? Aí na hora eu já briguei com ele e falei, cara, eu não vou mentir, nós não trabalhamos com mentira. E eu falei pro cara, você vai pagar esse carro com o pé nas costas, você pode ficar tranquilo, porque o Deus que nós servimos é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Vai pelo caminho da justiça, não mente. Nós não vamos mentir, nós não vamos fazer uma seguradora pagar algo que não foi culpa dela. Aliás, que a gente não vai mentir para manipular uma situação para dizer que fui eu que bati o carro, por isso eu que tenho seguro, vou pagar o carro dos 2. Não, vou pagar o meu, porque você que bateu em mim. E você vai se virar e Deus vai prover. E você quer saber? Sabe o que vai acontecer? Deus vai prover na vida dele. E ele vai saber que um dia ele teve um encontro com o Jeová Jireh. É assim, amados. É no dia a dia. As pessoas precisam ter a revelação de Deus. E eu e você somos luzeiros neste mundo. Ensino bíblico é para que nós vivamos essa palavra. Jesus é o verbo vivo, que desceu do céu, habitou entre nós, ressuscitou e enviou o Espírito para morar em mim, para morar em você. Então eu queria te convidar a levantar para a gente orar, para que essa palavra se torne viva dentro de nós, amém? Só deixa eu falar uma coisa. Gente, Satanás, ele odeia ensino, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Isso daqui que a gente está fazendo hoje, Satanás, ele odeia. Porque se você conhecer o Deus que você serve, você não é mais escravo dele. Verdade. Se você conhece o Deus que você serve, você não vai mais ser escravo de mentira no seu dia. Hoje eu poderia ter entrado numa crise existencial porque o Conrado trabalha com o carro, eu atendo pessoas, eu tinha um atendimento na quarta, na quinta, na sexta e no sábado para fazer com o meu carro. Eu estudo à noite, o Conrado estuda à noite, a gente está fazendo ITQ. E mais um monte de coisa que a gente faz durante a semana, adolescente, pega e tá... Poderia entrar numa crise existencial e falar, Deus, como assim o Senhor permitiu uma situação dessa acontecer? Como que eu vou dar conta da minha vida? E ficar preso numa mentira. E ficar preso num sentimento mentiroso. Mas Deus, Ele é Deus de verdade. Deus, Ele quer trazer luz na sua cabeça. Ele quer destronizar todo espírito de idolatria que tem na sua vida. Ele quer arrancar toda a mentira que faz você se tornar escravo, que faz você se prender na vida medíocre que muitas vezes nós temos com Deus. Então Deus quer nos elevar espiritualmente para mais próximo dele. Então não desista, vá até o fim, porque isso daqui vai transformar a tua vida espiritual, isso vai transformar o teu relacionamento com Deus, amém? Se você não entendeu alguma coisa, em primeiro lugar, ore a Deus pedindo sabedoria. Em segundo lugar, tire suas dúvidas. Converse com pessoas, converse com a gente, converse com os pastores. Nós estamos aqui para isso, amém? E dê feedback, né? Por favor. Dê feedback, manda mensagem, olha, por exemplo, tua aula hoje eu não entendi muito bem, você precisa falar de uma forma mais simples. Eu sempre dou essa abertura. Eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso, para eu melhorar. Então sintam-se livres para falar comigo, tá bom? Beleza, galerinha? Como diz o nosso presidente, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje. Nós sabemos que o Senhor dá valor ao ensino da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que o conhecimento de Deus se cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Nós queremos te glorificar por essa promessa. E nós te pedimos, cobre esta igreja com o Teu conhecimento. Nós não queremos o Teu conhecimento para termos simplesmente um poder de persuasão, mas nós queremos te conhecer mais porque nós queremos te amar mais e te obedecer mais. E queremos poder ser luz por onde quer que nós passarmos, Deus. Nós queremos que as situações do dia a dia possam revelar o Teu poder. Nós queremos, Pai, sermos ministros do Teu Evangelho em qualquer lugar que nós estivermos, seja na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde quer que nós andarmos, Pai. Nós queremos poder olhar para as pessoas com o sentimento que Cristo olhou, com a compaixão que Cristo sentiu e poder, Pai, na vida dela ser uma resposta, porque a Tua Palavra tem resposta para tudo, Deus. O Senhor é a resposta para esta geração, o Senhor é a resposta, o Senhor é o começo, meio e fim. O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer, e quando nós te conhecemos, Pai, nós conhecemos o fim também, e por isso nós podemos dar respostas às pessoas, nós podemos, meu Deus, apacentar o coração delas. Pai, nos usa nessa noite, Pai, abre a nossa mente para o Teu conhecimento, e leva o Teu povo, Pai, a te conhecer de forma prática, no teu relacionamento, num relacionamento íntimo com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que este amigo precioso que o Senhor nos deu, Espírito Santo de Deus,
possa nos conduzir, Pai, nesta noite, não somente hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Aqueles que não são batizados ainda no Teu Espírito, Pai, por favor, começa a abrir os olhos desde já e começa, Pai, a revelar a Tua graça, revelar Teu amor, Tua misericórdia e começa a batizar, Deus. Que através de um relacionamento com a Tua Palavra, o Teu Espírito possa descer como chuva na nossa vida, Pai. Possa descer como fogo na nossa vida e nos queimar, Pai, por Ti. Nós clamamos isso, Deus. Dessa forma faz, Espírito Santo, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço.